Centraliza então no Apocalipse 20, daqui eu começo. Versículo 1, quem chegou lá diga amém. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Repete isso, diga 1000 anos. Nesse capítulo 19, tem uma particularidade no versículo 20, e eu leio para você. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Leia agora. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. No versículo 21, você vai gravar isto, ó. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Você vai olhar para mim um pouquinho. Olha para mim. Quando então findou o período da tribulação na terra, a semana passada nós falávamos que a igreja subiu para passar pelo tribunal de Cristo. Quem lembra disso, né? E aí nós falávamos assim: enquanto a igreja ela passa pelo tribunal e entra para as bodas do Cordeiro no céu, então há uma festa no céu a nível divino, e na terra então a ira de Deus ela começa a ser derramada. Aí nós falávamos dos selos, as trombetas, e também tem as taças, que são elementos, figuras que Deus usa para expressar, para revelar o que está acontecendo quando você lê Apocalipse. Aí nós vamos ver muitas coisas, entre as quais demônios que saíam do abismo para atormentar. Os homens procuravam a morte, não achavam. Tudo isso, a tribulação ela registra. Sobre ela é uma aflição que nunca houve igual, nem haverá jamais. Se esse período que nós cremos que dura 7 anos não fosse abreviado, controlado pelo Senhor, ninguém ficaria vivo na terra enquanto a igreja está em festa no céu. Então a igreja, o pastor, ela subindo para os céus, o mundo ele não acaba. Não, o mundo não acaba, o mundo ele continua. Os céus que eu vejo, o mar que eu vejo, e os homens e seu viver vão continuar. Porém aqui nós vamos ver algo assim, olha, depois de tanta tragédia, ora o anticristo matando quem não se submete a ele, marcando com seu número, ora a ira de Deus sendo revelada em cima dos pecadores, que são homens que não se importam com Deus. E neste momento nós perguntamos assim: por que Deus derrama a ira e não acaba com tudo de uma vez? Porque Deus espera que quando Ele lança aquela ira dele, o homem veja e se arrependa. Então, a ira de Deus não é para destruir, é para levar o homem ao arrependimento, já que o homem, sem a ira, ele acha que está tudo bem com a vida dele. É o exemplo de hoje. Porque poucas pessoas vêm à igreja? Porque muitos vêm de vez em quando, e se não chover, e se chover, não vem. É porque a pessoa, ela nunca é julgada no momento em que ela erra, no momento em que ela peca. Se Deus fizesse isso, também ninguém estaria vivo.
Mas Deus não julga esperando que a pessoa venha acordar, que a pessoa venha temer. E como a pessoa ela não aprende, então a ira ela é certa, é uma manifestação do desagrado de Deus ao nosso comportamento. Então aqui, no caso, nós vamos ver que neste período aqui, houve um tempo que findou a tribulação. E o que aconteceu? Então 2 seres foram lançados em um lugar, onde são atormentados de dia e de noite. A expressão fumaça com enxofre, fogo, tormento. Ora, tudo isso, ranger de dentes, mostra a gravidade dos que vão para este lago de fogo, que é a segunda morte. Então, como nós já vimos tudo isso, então a pergunta foi assim: o que é esse milênio? O que é 1000 anos? Como que é isso? Aonde nós vamos passar este 1000 anos, se é que eu vou passar? Como funciona isso? Então vamos pensar um pouco, quer ver? Tem muita coisa aqui em Apocalipse que é preciso pensar um pouquinho, porque a simbologia é muito grande. Mas tem outras coisas que é bem direta. Então vamos pensar um pouquinho, quer ver? Deixa eu analisar para você. Se a Bíblia fala que Satanás vai ser amarrado por 1000 anos, no versículo 2, e prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, e Satanás e amarrou por 1000 anos. E aí nós lemos no versículo 3, leia: e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Presta atenção nisso. Então, veja bem, 1000 anos Satanás amarrado, está em uma parte do abismo, não está no lago de fogo. Quem está no lago de fogo não sai mais de lá. O falso profeta, o anticristo, dominaram a terra no seu tempo. E agora? Já não mais. Dá uma olhada que Cristo destruiu o anticristo e o exército que estava com ele. Então foi mortos homens que foram enganados e serviram o anticristo, e um misto de demônios foi retirado da terra. O que sobrou depois do Armagedon? Várias nações. E aí eu não posso explicar mais nesse sentido, porque não falta revelação aqui. Não é que Deus falhou, é que não interessa. Haverá o Brasil, com certeza. Haverá a Argentina e Estados Unidos também. Haverá nações na terra, lógico, com certeza. Os continentes. E só que esse evento então foi presenciado e todo mundo viu. E agora, pastor, se a igreja foi glorificada em corpos, glorificados, já não morremos mais. Estaremos nos céus ou viremos com Cristo para o Armagedon? Eu creio que viremos, porque uma vez que nós fomos declarados filhos de Deus e agora temos corpos celestes, a terra foi feita para nós. Eu posso ir até o céu, mas o homem, ele foi criado para viver na terra. Mas a gente não vai embora para o céu. Se eu vou embora para o céu, ainda assim, Deus me criou para viver na terra. Então vamos pensar um pouquinho. Será que eu devo descer? Deve. E aí, no caso, Satanás nunca foi amarrado por tempo algum. 1000 anos sem Satanás nunca existiu. Até na criação do mundo, Satanás estava por aqui. E esse período, então, fala de 1000 anos. Então, para mim, não haveria morte. Se você subir arrebatado,
A morte nunca mais vai ser parte da sua natureza, nem o pecado. Então, viver aqui na terra com homens que estão nas nações, seria então estranho, não seria? Anjos vivendo no meio de homens. Nós também não temos como explicar isso para você, mas se você aceitar, então já é uma boa coisa você pegar a Bíblia e começar a trabalhar sua mente. Para Deus não haverá impossível. E por que eu defendo esse milênio? Primeiro, porque Jesus nunca foi rei na terra. Quando ele veio para ser rei, ele reinou na terra? Não. Ele foi morto e foi crucificado. Quando Pilatos falou para ele assim: você é rei? E ele disse: para isso eu vim. Ah, então você tem um reino. E ele disse: o meu reino não é desse mundo. Então o reino dele é interessante, que ele diz assim: se eu expulso demônios, se eu curo enfermos, se eu perdoo o pecador, é chegado o reino de Deus. De uma certa maneira, alguém falou para mim: não, o reino de Deus já foi instituído na terra a partir do momento que os demônios são expulsos. Bom, isso é a manifestação da existência do reino, mas a realidade do reino instituído não há. Então, é preciso entender que o dia do Senhor fala que durante 1000 anos, já que um dia para Deus é 1000 anos como se fosse um dia, o dia do Senhor, então tem que ser vivido. E aqui nós temos claramente a visão no capítulo 20, né? Alguma coisa assim, ó, quer ver? Olha, no final do versículo 3 fala assim, ó: até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um período de tempo. Então eu guardo isso: depois do milênio, Satanás vai ser solto novamente por um período de tempo. No versículo 4, e vi tronos e assentaram-se sobre eles, a quem foi dado o poder de julgar. Aí você vê uma coisa interessante, ele começa a descrever quem é que tem o poder de julgar. Aí ele fala assim, ó: vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem na mão. Aí ele fala assim: e viveram e reinaram com Cristo durante quanto? Quem são esses? Então esses fazem parte da igreja que sobreviveu aqui na terra quando o arrebatamento aconteceu.